Olá pessoal, hoje nós vamos dar início à nossa segunda aula sobre legislação agrária e ambiental. Espero que tenhamos uma boa aula, né? Que traga muito conhecimento a todos nós, né? Iremos falar sobre noções do direito agrário, Estatuto da Terra, a tributação dessa terra, né? E o Estatuto do Trabalhador Rural e o uso capião rural. Primeiramente, né? Vamos iniciar. Precisamos entender o que é o direito agrário. Aí você me pergunta, o que é direito agrário, professora? O que é direito agrário? É o ramo do direito que estuda aquela relação do homem com a propriedade rural. Bom, saber sobre o princípio do direito agrário é de suma importância, que através dos princípios, dos principais princípios, você terá uma noção de que é o direito agrário. Aí vem aquela pergunta, quais são os direitos agrários e quais são utilizados na prática, né? E quais são os utilizados na prática, professora? Então eu falo para vocês, depende da doutrina ou depende do doutrinador, né? Existe autores que não citam nenhum princípio. Alguns falam que não falam nada sobre o direito agrário, nenhum princípio. E outros autores que citam mais de 10. Porém, na prática, na didática, né? Utilizamos 5, né? São 5 que utilizamos, né? A função social da propriedade, a justiça social, a prevalência do interesse público, né, sobre o privado, e o quarto, o princípio da reformulação da estrutura fundiária, e o quinto seria o progresso, o princípio do progresso econômico, né? Bom, falando sobre o primeiro princípio, que é a função social da propriedade, esse princípio não é somente o princípio do direito agrário, mas também passou a ser um princípio do dispositivo do artigo 186 da Constituição Federal, que vai tratar da função social da propriedade. O que é a função social da propriedade? Nada mais é do que a exigência disposta, prevista em lei na Constituição Federal. É quando uma propriedade, né, está atendendo à função social, né? Quando ela utiliza seus recursos, né, de forma moderada, controlada, usando os recursos naturais com equilíbrio, preserva o meio ambiente. Por exemplo, um fazendeiro rural, ele desmata sua propriedade, além do permitido, ele é obrigado a reflorestar esta área, né? Isso é um tipo de função social, né? Porque ele vai ter que, todo mundo tem direito ao meio ambiente, né? Preservado, economicamente preservado, e o segundo princípio é a justiça social, que nada mais é do que a criação por meio de dispositivos legais para as pessoas que descumprem a ordem da justiça social, né? Exemplo seria da CLT, que é a Consolidação das Leis dos Trabalhadores, que veio para equilibrar e veio para dar justiça social aos trabalhadores. Por isso, esse princípio é tão respeitado, pois o trabalhador rural, ele terá direito adicional e terá um tratamento com dignidade através dos dispositivos legais que garantam e que cumpram a justiça social. E agora falaremos sobre o terceiro princípio, que é exemplo, um grande fazendeiro possui vários hectares de terras. E essa terra não pode ser deixada improdutivas. Ele contamina esse solo, pois ele terá que pensar no coletivo, mesmo que ele não pense. Ele se encontra as leis onde terá que atender os interesses coletivos e não interesse social, ou então interesse particular dele, né? Ele vai ser obrigado a preservar o princípio da reformulação da estrutura fundiária. Aqui seria a melhor forma de exemplificar, pensar na reforma agrária, pois 1% da nossa população tem 50% das terras brasileiras, metade do país. Por isso, o princípio, pois teria que ter uma distribuição igualitária, né, da terra. E o último princípio, não menos importante, é o princípio econômico, né, que nada mais é
do que a geração de empregos, manter os empregos no campo e evitar o êxodo rural, né? Reduzir esse êxodo rural, que acontece tanto em nossas propriedades rurais, das zonas rurais, quer dizer. Vamos falar um pouco agora sobre os módulos rurais, né? O módulo rural em módulo fiscal. Existe semelhança e existe diferença nos dois quadros, né? O módulo rural é os módulos que seria a propriedade que baseia nos módulos fiscais e no módulo rural, né? Que seria e como funciona? Como os módulos rurais se assemelham entre eles, ambos fazem menção à unidade de área e estar expressa em hectares, né? Essas áreas. O módulo rural é estabelecida por imóvel, né, rural, através da dimensão, com base em 4 fatores, que são fatores da dimensão, a localização do município e o aproveitamento econômico desse imóvel, né? Que muitas vezes esse módulo é utilizado para a comercialização do nosso imóvel rural, né? Ele vai dar o valor do imóvel rural. E o módulo fiscal, o que é, professor? O módulo rural, o módulo fiscal, ele tem uma unidade de mediana de sistema, né? Para o município e não para o imóvel. Então, ele é fixado pela COINGRA, ele tem em conta também o tipo de exploração predominante, né, no município, que pode ser aí uma cultura permanente ou uma cultura temporária, né, pecuária ou florestal, o que for. A renda obtida no tipo de exploração predominante, outras explorações existem no município, né, embora não seja predominante, mas seja expressiva, né, e o conceito de propriedade familiar é um pouquinho diferente dos fatores do módulo fiscal e do módulo rural. A medida do módulo fiscal varia entre 5 a 10 hectares, a 110 hectares. E, normalmente, né? E além de 5 hectares, aquelas regiões mais valorizadas das capitais, né? E 110, aquelas regiões que ficam, as propriedades que são maiores, que ficam mais distantes, né? Em que esses módulos interferem. O que esses módulos interferem em cada propriedade da nossa legislação? Podemos dizer que interfere muita coisa, né? Porque são várias óticas, né? São várias leis e várias óticas. A gente já comentou aqui que para as áreas consolidadas, né, em relação à reserva legal, como que isso acontece? O texto no artigo 67 do Código, ele vai falar que imóveis tinham até 4 módulos fiscais. Em julho de 2018, eles tinham uma atividade pastoril, poderiam ficar com a medida menor da reserva legal, né? Então, não só uma atividade que faça, né, mas uma atividade consolidada nessa área, né, quem fazia antes de 2008. Existe também a importância da ótica ambiental sobre aquele módulo, né? Então, sobre a ótica fundiária, é importante saber o módulo, porque ele define a pequena e média propriedade, né? A propriedade pequena, ela é considerada até 4 módulos fiscais, a propriedade média é até 15 módulos fiscais, e a propriedade acima de 15 módulos são consideradas grandes, né? Bom, sobre a ótica civil constitucional, um detalhe ainda mais importante, ele traz a proteção para pequenas propriedades em caso de dívidas, né? Então, já houve situações que passaram pelos tribunais que foram liberadas de uma penhora, né, de um leilão, por apresentar 4 módulos fiscais e ser uma propriedade pequena. Uma propriedade rural, por ser pequena, a Constituição Federal diz que propriedade rural, assim bem definida em leis,
Bem, essas assim, de 4 modos fiscais, quando trabalhado pela família, não será objeto de penhora para pagamento de dívidas, decorrente das suas atividades, né? E o Código Civil vai mais além, né? Do processo civil vai mais além. Ele mais intensivo, ele fala que são propriedades impenhoráveis, as pequenas propriedades rurais, e assim define a lei desde que a família trabalhe, né, naquela propriedade. Falando um pouco sobre o Estatuto da Terra, o Estatuto da Terra nasceu e foi criado na Constituição Federal de 1988. E aqui vamos falar um pouco sobre o Estatuto da Terra, né? Ele tinha um grande objetivo, que era diminuir a tensão que havia naquela época no campo, né, brasileiro, né? E essa tensão havia no campo brasileiro era pela expansão das ideias sociais do Brasil durante esse período de polaridade da guerra que nascia no Brasil, de movimentos sociais. E alguns movimentos sociais começaram a ganhar força dentro do nosso país. Aí surgiu na década de 50, as ligas camponesas, né? E essas ligas camponesas, elas queriam promover uma revolução agrária, né? Ele queria, de qualquer forma, terras e melhores condições de trabalho. E aí a tensão no campo era muito grande nessa época. Uma onda vermelha começava a se espalhar na América Latina, né? E era preciso impedir, né, essa expansão. Aí veio o nosso Estatuto da Terra como uma forma de estratégia do governo para enfraquecer as ligas camponesas, né? Uma vez que o Estatuto assume aquilo, né, fazer aquilo que as ligas camponesas queriam fazer de forma sem lei, né, melhorar as condições de trabalho e ter acesso à terra, o Estado diz, não, peraí, queria oferecer condições de trabalho e acesso à terra através da reforma agrária. Então, os ânimos se acalmaram nessa época, né? Então, as ligas camponesas se enfraqueceram, porque o Estado, né, através de uma grande revolução, o Estado faria a reforma de uma forma pacífica, né, a reforma agrária de uma forma pacífica, através de leis, e claro que isso serviu para acalmar toda a tensão que havia naquela época no campo brasileiro, naquela época. E falar também que o nosso Estatuto também da Terra, ele tinha sim 2 grandes objetivos, né? E o primeiro objetivo do Estatuto da Terra era promover o desenvolvimento agropecuário, porém esse objetivo ele não foi atingido de maneira eficaz, uniforme. Porém, nessa época, a agricultura passou por uma grande modernização, que foi na década de 60. E a partir da década de 70, nesse período, incentivava-se propriamente a modernização da agricultura brasileira. O Estado brasileiro criou políticas públicas para que houvesse o desenvolvimento, né, agropecuário. Então, foram criadas leis em busca de desenvolvimento da agricultura brasileira, e novas tecnologias foram aplicadas no meio rural. O pacote tecnológico até o campo brasileiro criou condições, né, para a modernização do campo brasileiro através de política de crédito, né, que o Estado oferecia na época. O Estado oferecia, né, como crédito rural, como já falamos em outras aulas. Segundo, era realizar a reforma agrária. Esse objetivo era acalmar, né, como já falamos lá em cima, a tensão que naquela época se encontrava o nosso país, né, no campo, naquele momento. Começa, então, o programa de reforma agrária. Nesse momento começa, né, o nosso programa de reforma agrária, e começa uma ideia de reforma agrária no país, né, no Brasil. Então, o Estado assume o controle da distribuição dessas terras, desapropriando os imóveis não produtivos para instalar famílias nesses imóveis, né, dando dignidade àquelas pessoas que moravam no campo, né, que não tinham acesso à terra.
Então o Estado assume o papel de conduzir o país à distribuição dessas terras, né? Essas políticas eram extremamente de grande importância, né, para o desenvolvimento social e o desenvolvimento social do campo, de maneira geral, né, para todo o nosso país. No entanto, a nossa reforma agrária ela caminha a passos de tartarugas, porque alguns grupos não têm interesse na reforma agrária, né? Os grandes latifundiários não têm interesse nenhum em nossa reforma agrária, né? Querem continuar com esses grandes latifúndios. E o segundo, né, vamos falar aqui sobre o Estatuto da Terra. Uma propriedade rural cumpre seu papel, né? Ela cumpre seu papel quando respeita as seguintes requisitos. Ele oferece bem-estar aos trabalhadores e donos, né? Donos e trabalhadores rurais da propriedade, mantenham a produtividade em níveis razoáveis, preserva os recursos naturais e cumpre as leis trabalhistas e do trabalhador rural. Falando um pouquinho sobre a tributação da terra rural, nossa tributação da terra rural somente começou a existir, né, na Constituição de 81, que seria o nosso imposto, né, que é a taxa de imposto, né, sobre o imposto sobre propriedade territorial rural, que é o ITR, que é o tributo cobrado, né, sobre as propriedades rurais, sendo calculado com base no valor, né, do imóvel de mercado fundiário. Ele foi criado, né, no ano de 1981, né, o nosso ITR, para estimular, né, com o objetivo de desestimular a manutenção de grandes latifúndios improdutivos, né. A tributação da terra é o valor cobrado pela terra, da terra rural, para as propriedades rurais. São cobrados o imposto, né, que é o ITR, né, que é diferentemente do IPTU, né, que são cobrados pelos territorial urbano, né, é cobrado na parte urbana. É através da declaração, né, do imposto de propriedade territorial rural, feita por uma vez é calculado o valor que será pago no imposto das declarações informadas, né, que são sujeitas a passivos fazer declaração. Quem está passivo fazer declaração, professora? Os proprietários, as propriedades rurais, qualquer pessoa pode fazer declaração de imposto, né, territorial rural, qualquer pessoa habilitada. E quem pode fazer a declaração? O próprio proprietário da terra, o titular de domínio dessa terra ou aquele que possui a posse desse terreno, né? As propriedades rurais que estão isentas do pagamento do ITR são aquelas que têm 50, 100 hectares, está localizada na Amazônia Ocidental ou Pantanal. E também as que estão isentas, também aquelas que estão 50 hectares localizadas no polígono das secas da Amazônia Oriental e aquelas que têm 30 hectares nos municípios, nos demais municípios, né? Apesar da década de 60, o trabalhador rural passou a ser, nesse momento ele passou a ter seus direitos regido por um estatuto, né, conhecido como Estatuto da Terra, porém no mesmo trabalhador tem a sua própria legislação, né? Os trabalhadores rurais têm direitos garantidos por uma lei própria, né, que é a 5.889, /73, e algumas alterações, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o uso capião da terra do direito agrário. Uso capião agrário. Porém, primeiramente, nós temos que entender o que é o uso capião. O uso capião é um modo de aquisição de bens imóveis, né, de qualquer direito real, que ocorra por meio de forma de posse prolongada, né, do bem. Por exemplo, se você estiver morando numa fazenda, né, uma propriedade, por um período de tempo atendendo todos os requisitos legais, você poderá entrar com o uso capião dessa terra. Quais seriam esses requisitos, né, para entrar com o uso capião? Para entrar com o uso capião da terra, você terá que passar 5 anos, né, interruptos, não pode sair da terra,
sem oposição de qualquer outra pessoa. E a área não pode ser superior a 50 hectares, né? Desde que já não seja possuidor de outro imóvel, né? Não pode ter imóvel rural nem imóvel urbano. Bem, nós vamos chegando ao fim agora da nossa aula, né? Vamos chegando ao fim. Espero todos vocês no nosso fórum de dúvidas para qualquer esclarecimento sobre a nossa segunda aula sobre legislação agrária e ambiental. E espero vocês. Saudações, abraço. Até a próxima.